A gente, quando estava decidindo o calendário das mensagens que iam ser entregues, a gente escolheu o mês de junho para estar falando sobre a igreja, justamente um pouco depois da gente ter falado sobre família, porque são questões que se complementam. E hoje talvez a gente una esses dois temas nessa pregação. Talvez a gente consiga, eu vou tentar, vou me esforçar para isso, falar sobre família e sobre igreja. Mas numa perspectiva talvez não muito animadora, porque infelizmente o tema que vai ser tratado aqui, ele acontece constantemente e está acontecendo constantemente aos que estão ao seu lado. Vamos ler o texto bíblico. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Me emociona muito escutar o final da oração, antes de iniciarmos o louvor, ministrada por Mantovani, quando ele fala que aquele que faz a vontade de Deus está fazendo a igreja. E quando a gente pensa em igreja perseguida, a gente pensa em atualmente um cenário numa África subsaariana, ali uma África em que tem povos cristãos, mas tem povos de tradição muçulmana e estão queimando e matando irmãos em Cristo pela fé. Nós pensamos nas proibições que estados como China e Coreia fazem aos seus cidadãos de não professar fé alguma ou de não professar a fé cristã. Pensamos em prisões, pensamos em execuções, como o Estado Islâmico fez com aqueles cristãos vestidos de macacões laranja que foram degolados na praia. Nós pensamos nisso. E nós não enxergamos a perseguição que a igreja cristã sofre aqui no Brasil, aqui no Paraná, aqui em Londrina, aqui na minha casa ou na sua. Nós temos uma mídia hoje completamente liberal, propagando valores que não estão em conformidade com o cristianismo. O engraçado é que essa liberdade que a mídia hoje tem, ela foi criada pela sociedade ocidental, ao qual nós vivemos, que surgiu a partir do cristianismo na Europa. É muito engraçado nós vermos a liberdade que os veículos de imprensa e que os formadores de opinião têm hoje, terem raiz na sociedade cristã. Convenhamos que nós, cristãos, praticantes, podemos não estar contribuindo para uma melhor imagem do cristianismo. Afinal de contas, nós temos políticos evangélicos corruptos que se vendem por rádio, por televisão, a fim de votar em bancadas rurais, bancadas pró-armamento. Enfim, os políticos são o primeiro, mas não o único, círculo em que denigre o cristianismo. Nós também temos líderes que se dizem cristãos, os famosos teleevangelistas, que proclamam um evangelho raso, interesseiro,
gente que tem aviões, não falo avião, aviões, gente que tem fazendas que são do tamanho de estado e que proclamam a máxima que é mais bem-aventurado dar do que receber para o meu bolso. E nós temos um povo sem entendimento ou mesmo sem vida com Deus, que aceita tudo isso e não faz nada. Talvez esse seja o pior desses círculos, que denigrem a pessoa de Jesus para essa sociedade carente, e que eu e Eli estávamos comentando ali, em que as pedras estão clamando. Alguns anos atrás, eu fui aluno da Escola Técnica Federal de Pernambuco. Creiam, eu fui. Eu não cheguei a terminar o curso de eletrônica, não era a minha praia. Eu gosto muito da área de ciência da computação, de eletrônica, mas eu não consegui me formar em eletrônica. Mas eu tive um bom período na Escola Técnica Federal de Pernambuco, que hoje tem outro nome. E lá eu conheci 2 jovens. O primeiro era um jovem cabra safado, amaldiçoador, desses que se você fala que é crente, ele só falta cuspir em você. E na época eu estava em igreja, mas eu não tinha tido uma experiência com Deus. Eram lá os anos de 89, 90, eu estava em igreja, mas não tinha tido uma experiência com Deus. Minha experiência com Deus só veio no ano de 92. Isso já revela um pouco da minha idade. Enfim, esse jovem, de repente, sumiu do círculo de amizades da gente. E pasmem, eu o encontrei em um evento da minha igreja chamado Encontro de Jovens com Cristo. E ele me mandou um bilhete. E o bilhete que ele me mandou, o nome dele era André Lóio, o bilhete que ele me mandou destoava com a figura que eu tinha conhecido. Eram palavras cristãs de amor, de esperança. Mas esse não é aquele caba safado que falava palavrão e só faltou me bater quando eu disse que fazia parte de uma igreja. Esse cara teve uma experiência com Deus que transformou a vida dele completamente. Transformou de tal forma que ele ficou bem ativo no intervalo bíblico da escola técnica. E depois ele ficou tão ativo na igreja que os pastores da igreja dele já viam nele um potencial pastor e comissionaram ele num ponto de pregação que ficava próximo a Porto de Galinhas. E ele estava namorando firme. E aí um dia ele e a namorada, a irmã da namorada e o namorado, o quase cunhado dele, saíram para evangelizar nessa praia e o carro capotou e pegou fogo e morreu todo mundo. André Lóio. Vocês não sabiam da história desse jovem, eu sabia, eu conheci ele. Um cara que não acreditava em Deus e que teve uma experiência tão fantástica que não conseguia mais viver sem Deus. E morreu, infelizmente, nos anos mais produtivos de sua vida, na intenção de proclamar o Evangelho em uma comunidade que não tinha o Evangelho. E aí eu vou falar sobre outro jovem, também frequentador desse intervalo bíblico, do qual, infelizmente, minha memória não consegue trazer o nome dele de jeito nenhum, e talvez, por motivos que eu vou falar, seja até bom. Esse jovem tinha a sua única igreja como o intervalo bíblico. Então, as reuniões que nós fazíamos semanais, nós começamos a fazer 2 vezes por semana por causa desse jovem, porque o seu pai o proibia de ir à igreja. Seu pai não gostava das coisas de crente. Seu pai tinha ojeriza pelas coisas de Deus. E ele proibiu esse jovem de ir à igreja.
Qual foi a solução que esse jovem teve? Ir para o intervalo bíblico, porque não era uma igreja formal. E nós começamos a ser uma igreja subversiva com aquele jovem. Até uma coisa que não era usual em intervalo bíblico, até ceia nós conseguimos fazer com que o pastor fosse lá para fazer uma ceia, para que ele pelo menos uma vez por mês tomasse do corpo e do sangue de Cristo. Nós éramos igreja com aquele jovem. Eu não sei, hoje ele deve estar casado, hoje ele deve ter sua família, então hoje ele deve decidir sua vida e ir para uma comunidade. E foi muito significativo ter aquele jovem conosco, porque nós percebemos a facilidade que nós, como jovens, tínhamos e a liberdade de poder ir para a igreja, de poder ler a Bíblia em casa, de poder fazer nossas orações, quando ele não tinha. Ele tinha que esperar de madrugada para poder abrir a Bíblia, para poder ler. E era um dos caras que mais sabia a Bíblia na época. Quem nos persegue como igreja aqui no Brasil? Eu gostaria, quando eu cheguei aqui em Londrina 10 anos atrás, eu entrava numa loja, falava, e as pessoas não entendiam. Então eu pedia para minha esposa traduz aí. E aí ela traduzia para a pessoa entender. Depois de 10 anos eu comecei a aprender a falar mais devagar. E as pessoas começaram a entender. Então, para vocês terem noção, por favor, coloca o próximo slide aí. Eu vou demonstrar como é que era quando eu chegava aqui na loja. Kai er contai remeter auton kai roi adelfoi auton kai exo estoques apelestan pros auton coluntes. Aí Fernanda aí traduzia, né? Que é o primeiro, isso aí é o mesmo texto que nós lemos, só que no original. Tem duas palavras muito importantes aqui nesse texto, e vocês vão entender o porquê. A primeira palavra é meter. Meter é mãe em grego. Meter, mãe. A última palavra é adelphoi. Mãe e irmão. Mas por que, Saulo, você está se atendo... obrigado, mas eu acho que nem vai ser mais necessário. Muito obrigado. Por que você está se atendo a essas duas palavras? Porque eu quero falar com vocês aqui sobre 3 teorias a respeito desse texto. Uma palavra é mãe. Então, a mãe de Jesus é Maria. E Jesus tinha irmãos? Essa é a questão. Esta é a questão. Existem 3 correntes que acham assim. Que Jesus, essas pessoas que foram tentar falar com Jesus, eles eram meio irmãos de Jesus. Possivelmente filhos de José de um primeiro casamento. O texto bíblico não fala se José foi casado ou não. O texto bíblico fala que José casou com Maria e teve Jesus. A segunda teoria é que a palavra adelphoi pode ser interpretada também como primo. Não. Infelizmente não, porque adelphoi é irmão mesmo em grego, não tem como ser diferente. Esse é o significado primário de adelphoi. E a terceira teoria, Saulo? A terceira teoria não é aceitada por uma grande igreja. A Igreja Católica Romana, infelizmente, não aceita que Jesus realmente teve irmãos, nascidos após o seu nascimento. Jesus foi o primogênito de Maria e José, e após Maria e José tiveram um casamento normal e tiveram mais filhos e filhas. Existe até uma lista com o nome, dos quais Judas e Tiago, não o Judas que traiu Jesus, mas o Judas que escreveu a última epístola antes de Apocalipse, e Tiago
que escreveu a epístola de Tiago, são irmãos de Jesus. Esta é a corrente mais aceita pelas igrejas, que Jesus teve irmãos. E quando você olha no contexto desse texto, por favor, pode retornar ao primeiro slide. Quando você olha no contexto desse texto, aí você percebe que faz todo sentido que Jesus tenha tido irmãos. Irmãos que estavam preocupados com Jesus. Mas Saulo, eles estavam preocupados com o quê? Vamos para o próximo slide, então. Então Jesus entrou numa casa. É o Marcos 3, 20 e 21, nós estamos lendo os versículos 31 e diante. Nós voltamos para entender o contexto dessa cena. Então Jesus entrou em uma casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Ia estar apertado pra caramba lá. Quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Nesse trecho, nós vemos familiares. Familiares pode ter a mãe de Jesus? Pode. Eu quero fazer um quebra-galho aqui, porque todas as pregações que eu escutei sobre esse texto, eles sempre colocam Maria como uma pessoa que não reconhecia a messianidade de Jesus. Mas Maria foi pegar Jesus para trazer ele à força. Espera aí, mas Maria não viu os anjos? Maria não recebeu o nome de Jesus? Maria não decidiu ser a serva? Maria não viu a estrela? Maria não foi para Belém? Maria não recebeu a visita dos reis magos? E guardou tudo isso em seu coração? Como é que Maria, depois de 30 anos, ia ter esquecido essas coisas? Ah, Saulo, mas fica difícil, porque Maria foi lá com os irmãos de Jesus para pegá-lo à força, porque ele está fora de si. Como é que é isso? Então vamos lá. Acaso aqui nunca ninguém se envolveu em uma confusão familiar que o pai ou a mãe tivesse necessidade de intervir? Aí Raquel, olha lá, mãe, Raquel. Olha o que ele está fazendo comigo. Aí chega, manda Raquel: minha filha, seu irmão está querendo jogar videogame, você não está querendo deixar. Meu filho, sua irmã quer assistir aquela série, vocês têm que dividir essa televisão aí direitinho. Usa o celular, vai jogar no celular. Ou coisas mais sérias. Não, sou eu que vou sair com o carro hoje. Não sou eu. Sai os dois juntos ou ninguém vai sair, vai ficar em casa. Ô, Sandra, isso aí estava necessário. Muito obrigado. Nunca ninguém teve a mãe ou o pai apaziguador em confusão familiar? Tivemos. E aí, mãinha, vamos lá, Jesus está aqui, vamos lá resolver que o cara ficou doido. Aí Maria, de novo essa história, rapaz, vamos lá. Eu não tenho certeza, eu acho que foi assim. Eu não vou afirmar, eu não estava lá, eu não fui testemunha ocular. Mas Maria teve Jesus sem ter sido casada. Concebeu pela ação do Espírito Santo, viu todos aqueles sinais. Tu acha que ela de uma hora para outra ia mudar de time? Eu não acho. O que eu acho, o que eu penso, é que Maria foi lá apaziguar, ver a situação. Disse: menino, deixe disso. Menino, deixe Jesus. Você não sabe o que ele está fazendo. E o que é isso? Isso é uma situação familiar. Nós encontramos no núcleo da família
de Jesus, se a gente fosse falar em hebraico, Yehoshua Bar Yosef, Jesus, filho de José, na família Bar Yosef, que vai até Davi, estava tendo uma situação de Jacob, Tiago e Judas. Estava lá, aquela situação. Jesus está doido, manhã, vamos lá pegar ele. Está falando coisa aí do reino de Deus, está dizendo que está curando gente, não está brincando com as forças malignas aí, dizendo que está expulsando o demônio. Não, Jesus endoidou. Vamos prender ele. Ele precisa voltar a si. A família não entendia o que estava acontecendo com Jesus, porque a família sempre viveu com Jesus. A família do André Eloy sempre conviveu com o André Eloy. O André Eloy era aquele cara que falava palavrão até umas horas, odiava crente. O outro jovem fazia as coisas, enchia a cara com o pai. E esses dois, de repente, enlouqueceram, se tornaram crente. Que tragédia! Estão lendo a Bíblia. Meu Deus! Meu Deus! Onde já se viu? Estão lendo a Bíblia. Não pode. As coisas de Deus é ali, só dia de domingo. E olha lá. Eventualmente, um batismo. Semana Santa. Quarta-feira de cinza. Né? Culto de Natal, a gente tem que ir. Que é o culto de Natal. Vamos fazer o culto do Réveillon para a gente abençoar o ano que está entrando. Se a gente acha que Jesus não passou os conflitos que nós passamos, ele não foi homem. E se ele não foi homem, o seu sacrifício por nós não foi válido. Jesus passou as situações que nós passamos. Vive falando isso, Jesus teve dor de dente, teve gripe, deve ter lascado o dedão. Mel Gibson já postou isso lá no filme lá. Leva uma topada e estabaca lá no chão, cai lá. Jesus foi homem. Teve conflitos familiares. E aí, o que é que a gente faz, Saulo? Jesus teve conflitos, o que é que ele pode falar para mim nesses conflitos? Então vamos lá, quer saber mesmo? Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Então vamos lá. Difícil esse texto, né? Parece que Jesus está proclamando aí, dedo no olho aí. Né? Chegar em casa, eu vou dar uma voadora em Fernanda, né? Amigo bom é aquele que já chega dando voadora para separar a briga, né? Dá uma voadora em Fernanda, porque foi isso que Jesus pregou, né? A gente tem que estar contra aí todo mundo. Né? Ele veio para trazer espada, eu esqueci a minha. Não foi isso, gente. Ele entendeu o que ia acontecer quando alguém da família entendesse sua mensagem, aceitasse ele como Senhor, e os demais familiares não entendessem isso. Ele sabia que ia ter conflito. Histórias de pessoas que têm crenças tradicionais muito fortes e que aceitam Jesus e que são expulsas de casa, filhos que são expulsos de casa, esposos que desprezam a mulher, mulher que não querem mais saber do marido enlouquecido.
acontecem aos montes ao redor do mundo. Ao redor do mundo. Jesus é Senhor. Aquele que faz a vontade dele é família dele. Espera aí. Você está falando aí, então Jesus promove a dissolução familiar. É o que parece, né, Saulo? Acho que Jesus... Não, gente, não é isso não. Hoje mesmo, no nosso estudo sobre o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, Jesus fala sobre divórcio. Jesus valoriza a figura da mulher, que é uma figura tão desvalorizada em sua época. Por qualquer coisa as pessoas, queimou a comida, então se divorcia dela e arranja outra. E abandonava a mulher com criança e tudo, para ir atrás de outra mulher. Jesus vai lá e valoriza a mulher. Qual é o texto seguinte? O texto seguinte é: vinde a minhas criancinhas. Jesus abençoa as crianças que também não tinham valor. Jesus é a favor da família, mas ele entende que a família não pode estar acima do seu senhorio. Jesus primeiro é Senhor de mim, de Saulo, e através de mim ele é Senhor da minha família. Jesus é primeiro Senhor da Fernanda, e através da Fernanda ele é Senhor da nossa família. O apóstolo Paulo, mais adiante, em 1 Coríntios, ele fala assim: aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. É Paulo que está dizendo, não é Deus que está dizendo. Ele chama para si a responsabilidade. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. E a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Está difícil você, como filho, viver dentro de uma sociedade não cristã? Bem-vindo ao clube. Né? Você é o sócio número 300 milhões, 700, sei lá o quê. Só aqui do Brasil. Certo? Através da história aí, que essa sociedade é longa. Está difícil? Não, é porque meu marido não quer ir para a igreja. Não, porque minha esposa acha um saco o culto. Bem-vindo ao clube. Não, o pessoal lá no trabalho não quer saber de crente. A gente não tem bom exemplo, fica difícil, né, gente? Vamos ser sal, vamos ser luz. Vamos entender que os conflitos da pessoa são difíceis. Aceitar a Jesus como Senhor traz a pesada, para muitos, tarefa de negar-se a si mesmo. Até para mim mesmo, é muito difícil. Às vezes eu acho muito difícil. Para falar a verdade, na maioria das vezes, quase não 100% é difícil negar a mim mesmo e deixar Jesus tomar conta da situação. E se para mim e para você é difícil, imagine para as pessoas que não entenderam ainda o amor e o alcance do Evangelho, a profundidade do sacrifício de Cristo por nós. Temos que ser pacientes, tolerantes, sábios, a fim de que o Evangelho possa, através de nossa vida, tocar aqueles que estão ao nosso lado. Pergunto a você, a gente em Recife fazia movimentos de 700 pessoas trabalhando um fim de semana inteiro para alcançar 200 jovens. Se um se convertesse, o esforço de 700 pessoas tinha sido recompensado.
E não era só um que se convertia, eram mais. Durante 4 dias de carnaval, ele se briava lá em Olinda e Recife, recebendo xingamento, já recebi chute, e a gente ia pregar o evangelho, findava, menor ano, 80 fichas preenchidas, 80 decisões, fora as pessoas que vai para casa com um folheto, abre e dá o testemunho depois que se converteu por causa de um folheto que a gente entregou quando ela estava bêbada. Temos que ser tolerantes. Jesus teve paciência com seus irmãos. Ele não negou a família, pelo contrário, ele expandiu a família. Ele não disse só que Maria, Judas e Tiago eram seus familiares, mas todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Nós que tentamos. Jesus expandiu essa família. Que nós possamos ter essa paciência que Ele teve, esse amor, essa total entrega por aqueles que ainda não entenderam o que é um relacionamento pessoal com Deus. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo dom da vida. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és tremendo. Tu és paciente, bondoso, e Tu vês adiante, Senhor. Tu olhaste para os Teus irmãos aqui na terra, enxergou o conflito, enxergou a cegueira espiritual deles e teve paciência. E Tu expandistes a família que nos alcançou 2000 anos depois. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por permitir que eu faça parte de Tua mesa, como um filho Teu, tendo Tu como meu irmão mais velho, Jesus. Que outras pessoas possam ser alcançadas, e que doa em mim ou não, se o preço disso for paciência, sofrimento, abnegação, dá, Senhor, sabedoria através do Teu Santo Espírito para que eu possa passar, Senhor, nisso. E eu sei que essa não é a minha oração solitária, mas a oração de muitos, não só nessa igreja, mas ao redor do Brasil e do mundo. Nós possamos transformar, Pai, essa sociedade carente e objeta do Teu amor. Sê conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém.